Opa, e beleza? Pessoal, essa semana, seria a semana que eu faria... Essa semana que eu faria uma run onde o protagonista, ou ele é um invocador, ou ele é um domador. Foi uma das semanas mais difíceis pra mim, porque, foi uma semana de prova, né? Eu tive avaliação, depois fui prova seguida, né? Avaliação na terça e prova na quarta. Então foi muito mais difícil, porque, eu não podia ler manhua nem nada, porque eu não podia esquecer das coisas que eu teria que responder nas provas, porque as provas eram tudo escrita. Foi foda, mano. Você tem que lembrar, ó, exatamente como o sangue percorre pelo coração, o que é diástole, sístole, mas eu consegui fazer aqui, tá de boa, deu pra soltar no previsto que eu queria mesmo soltar, né? Espero que vocês gostem e vamos seguir evoluindo e até a próxima. A agricultura solo na torre. Sem aviso prévio, torres apareceram em todo o mundo. Seul foi agraciada também com esse evento sobrenatural. Os cientistas contabilizaram 100 andares na torre, e eles também descobriram que a torre era feita de um metal raro, e o seu nível de durabilidade poderia resistir uma bomba nuclear. Como eles não tinham como ver dentro da torre, tiveram que se contentar com as descobertas feitas até aquele momento. Porém, quando todos pensavam que tudo estava perdido, alguns humanos saíram da torre, e foi um choque para todo mundo. Logo a pergunta foi feita: como vocês entraram lá? Os humanos que retornaram diziam que eles foram sugados por um buraco negro, e apareceu um sistema para ele mandando eles escolherem duas classes, guerreiro ou mago. Depois de dias vagando na torre, eles receberam um ticket. Com isso, qualquer pessoa poderia entrar na torre. Como eles eram despertados, eles poderiam entrar a hora que eles quisessem. Então esse ticket era só para pessoas comuns, para tentar a sorte na torre. Lógico, pessoas normais não iriam arriscar suas vidas à toa. A torre daria para essas pessoas riquezas inimagináveis. Logo após a entrevista dos guerreiros, milhares de pessoas não despertados começaram a comprar o ticket, fazendo seu preço subir a um nível muito alto para uma pessoa pobre comprar. Park Sejun, ele era uma pessoa comum, que estava juntando dinheiro para entrar na torre. Por um motivo, ele queria casar com a sua idol favorita. O ticket valia 200 milhões e ele só tinha 12 milhões, mas ele era um empreendedor. Ele iria cultivar alguns legumes para depois vender, mas isso ainda iria demorar. E se o ticket aumentasse de preço, ele pensava. Por sorte, Park não deixou somente o consumir, e devido à sua força mental, um buraco negro apareceu. Mas esse buraco negro não queria sugar ele para dentro, então ele acabou pulando para dentro do buraco. Só que ele não foi mandado para o primeiro andar de treinamento. Não importava o quanto ele andasse naquela caverna, não tinha saída. E por sorte, antes dele entrar ali, ele tinha comprado algumas coisas, então ele não iria morrer de fome. Após comer uma maçã, ele resolveu plantá-la, planejando sobreviver, não importa a situação que ele passasse. Mas o monstro sobrevoou sobre ele, e a sua pressão era tamanha que Park desmaiou. E ele acabou acordando depois de 2 dias. Quando ele acordou, os nabos que ele tinha plantado havia crescido, fazendo ele perceber que o tempo na torre não era igual ao da terra. Um coelho acabou aparecendo sentindo o cheiro do nabo lá. Park deixou ele se alimentar. Talvez foi por falta de companhia, né? E sem perceber, ele acabou ganhando uma habilidade de agricultor. No dia 4 da sua sobrevivência, agora um casal de coelhos estava fazendo companhia para ele. E ele pensa, por quanto tempo eu vou ficar preso nesse buraco? Astral Pet Shop. Dizem que quando sonhamos, podemos ver o extraordinário. O nosso protagonista, ele acordou no corpo de Su Ping. No começo ele ficou em choque, mas depois de algumas investigações sobre aquele mundo estranho, o prota descobriu que ele foi mandado para um mundo semelhante à Terra, onde ele morava. A única diferença era a evolução tecnológica desse mundo. Entretanto, a tecnologia desse mundo era insignificante comparada aos pets. As pessoas nesse mundo poderiam despertar como domador. Algumas dessas pessoas utilizavam seus pets para trabalhos manuais, só que existia uma classe que sobressaía todas elas, que são as classes domadores de combate. Funciona assim: quanto mais forte seu pet é, mais status sociais você tem. Depois que ele terminou sua pesquisa, o prota resolveu viver a vida daquele corpo só para se adaptar à vida dele. O dono daquele corpo, ele tinha uma irmã, e ele acabou descobrindo que o seu antigo era muito implicante com a sua irmã. Graças aos insultos que a sua irmã estava fazendo para aquela pessoa, ele descobriu que ele era dono de um pet shop. Assim mesmo, resolveu ir lá conferir a sua loja. Após ele chegar lá, um cliente bem satisfeito, que esperou por 3 dias, já que o dono do corpo era muito preguiçoso, resolveu vir reclamar com ele. O cliente deixou seu pet na loja com o dono anterior daquele corpo, que era muito preguiçoso. Ele acabou colocando o pet daquela pessoa com a fêmea, e a fêmea sugou até a última gota dele. Depois de falar as suas reclamações, aquele cliente resolveu atacar o Su. Como o ataque seria fatal, um hack acabou finalmente sendo ativado. Su, ele pensou que ele iria despertar como domador, porém o seu hack era a autoridade máxima, só que só dentro da loja. Mesmo esse poder sendo bem roubado, ele ainda era desvantajoso para ele. Mas ele não tinha tempo, então ele acabou finalizando seu agressor para entender um pouco mais sobre o seu hack. Assim que ele se livrou deles, ele acabou percebendo que ele tinha passado pelo primeiro evento daquele hack, e ele acabou ganhando um prêmio. Quando ele ativou o seu prêmio, ele percebeu que a loja ela foi higienizada.
Depois que Sun terminou aquilo, o sistema resolveu testá-lo e mandou ele escolher entre os 2 pets que estavam no sistema de nutrição. E Sun acabou escolhendo um rato para ser o seu pet de estimação. Toda vez que alguém deixar um pet sobre os cuidados de Sun, ele ganha autoridade sobre aquele pet. Quando ele escolheu, eles foram convocados para outro mundo, onde era aquele ambiente que só residia feras. E nem bem eles chegaram lá, eles acabaram sendo mortos por uma fera de nível rei. Só que eles acabaram retornando para o mesmo lugar. Sim, ele recebeu uma mensagem do sistema. O sistema dizia para ele que ele precisava upar aquele pet até o nível 3. Caso ele desistisse, ele perderia poder ou possivelmente até poderia morrer de verdade. Mas se ele continuasse, mesmo se ele morresse, o tanto de vezes que ele quisesse, eles retornariam sempre, então ele poderiam tentar de novo. Depois de várias tentativas de vida e morte, na Terra se passou algumas horas, mas para eles foram 10 dias. Su conseguiu evoluir aquele pet, e assim eles puderam retornar. Su recebeu uma mensagem do sistema. Esse sistema mostrou que ele agora tinha uma loja, e lá ele poderia comprar um elixir para virar um domador, só que precisaria de 100 pontos, que convertido para dinheiro era 10 mil reais daquele mundo. Então agora ele precisa virar um dono de loja exemplar e conseguir dinheiro para virar um domador. O jardineiro do outro mundo. Sem aviso prévio, criaturas vieram para esse mundo e começaram a destruí-lo, fazendo medo da extinção humana se tornar cada vez mais irreal. Quando todos começaram a perder suas esperanças, talvez algum deus resolveu dar mais uma chance para os humanos, dando para eles poderes. Assim surgiu os primeiros despertados, e começaram a enfrentar aquelas criaturas de igual para igual. E depois desse evento nasceu a Era dos Despertados. Nos dias atuais, as pessoas eram obrigadas a fazer o teste de aptidão, e o Jihan fez o teste dele, mas infelizmente ele recebeu um despertar bem raro, porém muito inútil. Ele despertou como uma classe operária. Todos os seus status eram muito fracos, então mesmo ele tendo uma classe rara, ele ainda era muito fraco. E ele não poderia fazer fama nas dungeons. Como nesse mundo tudo era cruel, ele precisava se sustentar. Então Yu abriu uma loja para vender poções e materiais para caçadores. Lógico, ele tinha uma pequena loja. Geralmente, quando os caçadores eliminavam as masmorras, eles levavam os materiais para a organização de caçadores. Como Yu ele não tinha muito dinheiro e sua loja também era pequena, ele era o último a receber as coisas. Os produtos dele eram tudo de terceira mão. Até que ele resolveu entrar nas masmorras e pegar o resto que os caçadores deixam lá sem perceber, melhorando um pouquinho só o seu produto. Mas graças à falta de cliente e reconhecimento da sua loja, ele resolveu criar um hobby para passar o tempo que ele passava sem fazer nada. Então ele começou a ler livros antigos. Sempre que ele achava um livro na masmorra, ele amava ler. Como mais um dia normal da sua rotina, ele resolveu apreciar mais o livro. Mas os seus olhos, toda vez que ele passava capítulo por capítulo, os seus olhos ficavam mais e mais lentos, até que ele acabou adormecendo. E ele acordou num lugar muito estranho. Como uma pessoa muito curiosa, ele resolveu averiguar aquele lugar. Como se alguém estivesse o guiando, ele acabou achando uma árvore muito despedaçada. Mas perto dela existia uma erva que chamou sua atenção, que era a erva de éter, que era uma planta muito rara. É muito difícil de conseguir, que faz um despertados a gastarem menos mana e até às vezes revigorando a sua mana. Só que infelizmente ele não tinha nada nas suas mãos para coletar um néctar daquela erva. Vendo esse achado revigorante, antes de sair daquele lugar para explorar outros lugares, Yu resolveu molhar aquela árvore seca que cobria aquela erva. E quando ele terminou de molhar aquela árvore, o seu corpo foi transportado de novo para sua loja. E como uma pessoa racional, ele pensou que aquilo tudo foi só um sonho. Mas por que a sua mão estava suja de terra? Seguindo um passo a passo do acontecido, ele resolveu tentar dormir de novo, pensando que nada iria acontecer. Mas assim que ele pregou seus olhos, ele foi transportado para aquele lugar de novo. Só que aquele lugar que era frio e vazio, agora tinha vida. Aquela árvore que era seca, ela ficou revigorada, e lá agora tinha frutos. Quando Yu ele olhou o status da maçã, ele percebeu que era uma maçã solar. Ele pensou que nunca na sua vida ele iria ver aquele fruto, que fazia que quando a pessoa mordesse ela, ela podia curar as feridas feitas em batalha. Yu pensava que se ele conectasse a maçã com a erva, que tipo de elixir ele poderia criar para vender na sua loja. Agora teremos que ver os mistérios que Yu, que é um simples dono de loja, vai passar nesse mundo. Missão sem valor, domador de dragões. O mundo virou uma simulação de um jogo, onde agora os humanos podem despertar classes para lutar contra monstros. Só que existe uma misteriosa criatura acima dos humanos e dos monstros, os dragões. E através de muito trabalho, os humanos conseguiram se adaptar a esse fim trágico. Agora os novos alunos vão se formar, e o professor está dando suas últimas palavras de motivação, pois aquele dia seria o dia mais feliz deles, ou o dia mais triste. Seria o dia de cerimônia de despertar. Todos queriam despertar uma habilidade de combate, incluindo Lun Fang. Ele tinha sido mandado para esse mundo há um tempo atrás, que era igual ao planeta natal dele. Só que nesse mundo, a classe que você desperta define o seu futuro.
E as classes de combate tinham mais privilégios, já que elas podem entrar na dungeon e você pode construir sua fortuna. Mas ainda existem subclasses. Lógico, se você não tiver uma família rica por trás de você, essa classe seria inútil, já que você precisa de recursos para ficar poluindo suas habilidades. E assim você viraria uma pessoa muito forte no futuro. Mas ainda existem as classes de pessoas normais. A tia de Feng, ele, ela despertou uma classe comum. E através de muito trabalho duro, pôde botar Feng numa boa escola. E tudo que ele queria era despertar uma classe de combate para poder dar uma boa vida para sua tia. Depois que todos foram para o evento de despertar, Feng ficou pensativo, já que tudo a sua vida se baseava naquele dia. Suas preces foram ouvidas. Antes mesmo da cerimônia, ele acabou ganhando uma tela de sistema. E com essa ajuda do céu, Feng ele foi confiante para a seleção de despertar. As classes de combate são extremamente difíceis de despertar. Você precisa ter uma vida de rei e uma boa família para você pelo menos sonhar em despertar uma classe de combate. O aluno mais rico da sala foi até o primeiro a tentar a sorte. E ele acabou conseguindo despertar uma classe de combate. Isso até levantou um desespero em Feng, já que ele era de uma família pobre. E para você despertar uma classe de combate, é uma pessoa em 1 milhão. E depois de vários alunos fracassando em despertar uma classe de combate, chegou finalmente a vez de Feng. Feng estava muito nervoso, mas ele acabou despertando uma classe secreta. Já fazia 10 anos que ninguém despertava uma classe secreta. E como todos puderam ver aquela imagem de dragão, todo mundo ficou pensativo, pensando que se Feng ganharia um poder dracônico, ou algum poder que seria relacionado a dragão. Mas ele acabou despertando uma habilidade de domador de dragões. Mesmo sendo uma ótima classe, era impossível um humano domar um dragão. E os dragões sumiram há mais de 800 anos. E Feng voltando para sua casa muito triste, a sua tia percebendo que ele estava triste, mesmo ele recebendo uma classe bem lendária, ela decidiu apoiá-lo naquela situação e disse que não se importava com a classe dele. O Feng ele estava tão triste que ele esqueceu da sua tela de sistema. E essa tela de sistema diz para ele que ele teria missões a cumprir naqueles dias. E se ele cumprisse essas missões, ele ganharia uma recompensa. Feng percebendo que se ele pudesse ganhar alguma recompensa boa nessas missões, vai ser marrom novo, acontece muita coisa, entendeu? Mas eu vou fazer a pergunta para vocês. Será que o Feng vai conseguir um dragão? Vou deixar para vocês descobrirem. O renascimento do Supremo. Shen Li resolveu descansar e esperar a chuva passar para ele continuar sua jornada até a seita Xuan Tianzong para fazer o teste de admissão. Até que uma pessoa mal educada passou sobre ele e jogou água em cima dele. Infelizmente o mundo Murin é cruel. Ele sabia que aquela jovem estava em apuros, mas não era problema dele. Então ele resolveu só ignorar e seguir sua vida. Até que um ancião que era guarda daquela jovem que passou sobre ele mais cedo, resolveu pedir ajuda para Li. Li compadeceu com a sabedoria daquele ancião, porque tem que ser muito sábio para pedir ajuda a uma pessoa. Então ele resolveu ajudá-lo. E ao perceber que aquela jovem foi emboscada, Li resolveu jogar um raio em seus perseguidores. E ele achou que seria fácil derrubá-lo só com uma rajada. Porém, aqueles agressores tinham alguma espécie de artefatos que os protegiam. Entretanto, Li tinha um segredo. Essa não era a primeira vez dele no mundo Murin. Ele era um reencarnado. E o corpo desse jovem que ele reencarnou era um corpo sagrado do trovão. Então Li conseguiu derrubar todos eles com uma rajada muito forte. E após Li se livrar dos agressores, aquela jovem resolveu se desculpar com Li, dizendo para ele que eles estavam sendo perseguidos pela seita do demônio. Li sabia que nesse mundo, quanto menos informações pessoais você sabe, mais tempo você vive. Então ambos ali resolveram só descansar e seguir sua jornada. No dia seguinte, quando aquela chuva já tinha finalizado, Li resolveu ir até seu destino, que era a seita Xuan Tianzong. Lá ele encontrou a sua amiga que estava esperando ele. E ela estava bem preocupada com ele por ele ter demorado a chegar na seita. E ele sabia que as preocupações dela eram genuínas, pois antes de Li reencarnar nesse corpo, a sua amiga sabia que seria impossível ela passar no teste de admissão, por ser um teste bem difícil de passar. Tinha um grande motivo para Li e sua amiga querer entrar nessa seita: proteção. A seita do demônio estava atrás da família de Li, e ele precisava proteger a família dele. Com esse pensamento, Li e sua amiga foi para o teste. Como na sua vida anterior ele era uma pessoa muito poderosa, esse teste não foi nada para Li, fazendo ele chegar em primeiro lugar. A sua amiga, por ter treinado com ele, ela também conseguiu passar fácil nesse teste, e ela chegou em segundo. E o figurante, que todos pensaram que seria o primeiro, chegou em terceiro. O figurante, que era neto de um dos anciões, questionou o exame. E Li sabia que aquilo ali era só inveja. Então ele simplesmente deixou aquele ser insignificante para lá e foi avisar sua família que eles agora estavam protegidos, já que ele passou no teste. Em sua vida anterior, Li se lembra que ele perdeu sua família para a seita do demônio. Em busca da sua vingança depois da morte da sua família, ele morreu triste e sozinho. E dessa vez ele iria proteger a sua família. E assim que terminou o seu jantar com a sua família, ele resolveu retornar para sua seita com a sua amiga. Mas aquela cobra egoísta resolveu armar uma emboscada para ele e sua amiga. No mundo Murin, as cobras são insaciáveis. E por sorte ele estava preparado para aquele veneno, assim eliminando todos ali. Quando ele iria eliminar aquela cobra antes que o veneno dela cresça, o avô daquela cobra chegou. E nesse corpo Li não tinha chance nenhuma contra ele,
Por sorte, antes daquela emboscada se iniciar, ele mandou um sinal para um dos líderes da seita, e esse líder acabou salvando ele. Mas esse evento acabou trazendo uma atenção para ali que vai dificultar um pouco a sua vida.